Fala pessoal, eu sou o Lu, aqui da Quantum Soluções Acadêmicas, e no dia de hoje vamos dando prosseguimento ao nosso estudo para o Enem de 2022. Lembrando que estamos resolvendo os exercícios lá das listas do site Brasil Escola, cujo link você encontra aqui na descrição do vídeo. E no dia de hoje vamos resolver mais um exercício sobre função quadrática ou função de segundo grau. Antes de mais nada, já peço que deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e, precisando de aulas particulares, entrem em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 11 96639 4946. Dito isso, bora lá para a realização dessa questão, que é a nossa 14ª questão da nossa lista, também uma questão lá do Enem de 2016. E ela vai dizer o seguinte para a gente. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve a seguinte equação para a parábola. Então, ele colocou a nossa parábola, o centro dela, ele já diz aqui pra gente, ó lá. O eixo de simetria da parábola vai ser o nosso eixo Y. Então, a gente já sabe, é uma informação muito preciosa. O que ele está fazendo aqui? Aqui ele está colocando os eixos, né? A gente vai ter a nossa parábola aqui. Nossa parábola tá desse jeito. E ele já falou para mim que o eixo dela de simetria, ou seja, onde a gente tem o x do vértice, ele colocou no zero dessa nossa parábola. Vou tentar desenhar aqui da melhor maneira possível. Então, a gente já sabe que onde a nossa altura máxima vai acontecer, vai ser no x igual a zero. X do vértice é igual a zero. Então, a gente já sabe que vai acontecer nossa altura máxima aqui. Tá? Então, ó, é isso que ele quer dizer quando ele diz essa frase. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, tá vendo? Obteve a seguinte equação para a parábola. Então, a gente já sabe. Essa daqui vai ser a equação da nossa parábola. Y igual a 9 menos x ao quadrado. 9 menos x ao quadrado. A gente já nota que, nesse caso, como a gente está colocando o nosso eixo de simetria da parábola como o eixo y, a gente já percebe que quando x vale zero, a gente vai ter o nosso y máximo. Então, aqui para x valendo zero, o y vale 9, que vai ser o nosso y do vértice, também nesse caso. Y do vértice. Legal. Sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Percebam que o nosso y do vértice, que vale 9 aqui, a gente já sabe que é a nossa altura, que vai ser a altura aí do nosso túnel. Qual a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então, percebam, falta com que a gente meça essa dimensão aqui, que é a nossa largura do túnel, né? Falta que a gente meça a largura, a base aqui, ó, a base da entrada do túnel. A gente vai chamar, eu vou chamar essa dimensão aqui de distânciazinha D. Para que a gente meça a distânciazinha D, percebam aí, pessoal, a gente precisa do quê? A gente precisa saber quem que vai ser aqui ambas as raízes dessa nossa parábola. A gente tem que saber quais x vão fazer com que o nosso y seja zero. Então, já vamos lá procurar esse nosso x. Então, a gente vai fazer 9 menos x ao quadrado igual a zero, porque aí a gente vai encontrar quem são esses x aqui. Já vou até marcá-los, vou chamá-lo aqui ó, de x1 e x2. E a gente fazendo a distância entre essas duas medidas, a gente vai saber, entre esses dois pontos, a gente já vai saber qual é essa nossa medida D. Vamos lá calcular quem é x1 e quem é x2. Então, já percebendo ali a nossa parábola, a gente vai querer que 9 menos x ao quadrado seja igual a zero. Disso daqui fica muito simples. Vou passar esse x ao quadrado que está subtraindo do lado esquerdo para o lado direito, somando. Então, a gente vai ter 9 é igual a x ao quadrado. De onde, tirando a raiz quadrada dos dois lados e tomando um cuidado, porque a gente sabe que existem as duas possibilidades, tanto a positiva quanto a negativa. Então, a gente já percebe que o nosso x
vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E é por isso que a gente tem tanto x1 quanto x2. Mais ou menos a raiz quadrada de 9. E aí, já notem que vai acontecer o quê? Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, o nosso x vai ser mais ou menos 3. De onde a gente já conclui que o nosso x1 será menos 3. Já observando que ele está aqui no eixo negativo de x. E o nosso x2 será aqui um valor de 3. De onde a gente já conclui o quê? Que a nossa distância d, percebam, a distância entre 3 e menos 3 é de 3 até o 0 é 3, e do 0 até o menos 3 é mais 3. Então, aqui a gente tem uma distância de 6. Então, a nossa distância d vale 6. E aí, a gente já vai conseguir calcular a área embaixo da parábola. Já usando a informação de que ele me disse que a área sobre a parábola é 2/3 da área do retângulo, com essa medida. Então, a área do retângulo, a gente já consegue calcular. Então, a área da parábola, então vou chamar a área da parábola, vai ser igual a 2/3 de quem? Da área do retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar 6 vezes 9. 6 vezes 9. Da onde a gente já vai concluir? Fazendo essa conta, a gente já pode fazer 2 vezes 6, 12. 12 vezes 9. A gente vai ter um resultado de 108. E 108 dividido por 3, a gente tem um resultado de 36 metros quadrados. Também aqui a alternativa da letra C. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se sobrou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu resolvo para vocês, tento explicar de uma outra forma. Amanhã eu volto para a realização do último exercício dessa semana. Uma vez que com o feriado que a gente tem nessa semana, eu vou fazer exercícios só até amanhã e aí eu volto na segunda-feira. Forte abraço, ótimos estudos, até amanhã e falou, minha gente!